Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública aqui. Cresce a procura por seguro de casa no Brasil todo. Pelo menos 8 em cada 10 pessoas estão contratando o serviço porque tem medo da criminalidade, entendeu? Das pessoas que contratam o serviço, aí você pergunta para as pessoas qual o motivo da contratação e de 10 pessoas que contratam, 8 dizem que é por medo da criminalidade. Vamos ver a reportagem da Elaine Cortez. Houve uma época em que apenas o cachorro bravo dava conta. Quando o cadeado deixou de garantir proteção, foi preciso gastar um pouco mais. Cerca elétrica, câmeras, alarme, vigia e, finalmente, o seguro, que começa a fazer parte do orçamento familiar. Só entre janeiro e julho, os paulistas pagaram 407 milhões de reais às seguradoras, um valor quase 14% maior se comparado ao mesmo período do ano passado. Esse incremento na carteira de clientes foi puxado pelo aumento do poder de compra da classe C. Mais trabalhadores com médio poder econômico acumularam bens e também se preocuparam com a segurança. Eles representam mais da metade dos que contrataram um seguro residencial. Pode chegar a pouco mais de 300 mil o número de moradores da cidade de São Paulo que incluíram esse investimento nas despesas domésticas. Em relação aos preços de outros tipos de seguro, o residencial está entre os mais baratos do mercado. A taxa média de cobertura contra roubo varia entre 1,5% e 3% do valor do imóvel. Para Lucila, o custo-benefício é incomparável com a perda que já sofreu. Ela teve cerca de 30 mil reais roubados entre vários itens da casa levados pelos bandidos. Tocou a campainha um casal de amigos do meu filho que veio trazer o convite de casamento. Meu filho foi abrir a porta e conversou 2 minutos com os noivos e dali a pouco veio um carro com 5 homens armados, 4 deles saíram. Renderam meu filho e o casal de noivos, entraram todos na casa, nos pegaram almoçando e um deles ficou nos vigiando com a arma apontada para nós e 3 deles subiram, porque aqui é um sobrado, com meu marido querendo um cofre. Mas o sobrado não tem cofre, nem havia dinheiro guardado, então fizeram a varredura do que viram de valor pela frente. Nós tínhamos 4 notebooks, 2 máquinas fotográficas e aí foram o videogame do meu filho, a televisão portátil da minha filha. A família já pagava um seguro, mas pensando nos danos causados por explosões, raios, inundações. Uma das cláusulas previa uma cobertura mínima para o caso de roubo. Foi o que aliviou o tamanho do prejuízo. 10 mil reais foram recuperados em mercadorias. Muitas coisas eles não compraram novamente. Mas atenção, isso só foi possível também porque Lucila apresentou notas fiscais. Guardar esse e outros documentos, como certificados de garantia, são importantes e exigidos pela seguradora. Depois da experiência pavorosa, eles decidiram aumentar o valor do seguro. Pagam R$ 200 reais por ano. No nosso caso, o valor da mensalidade do seguro, em relação ao prejuízo que nós tivemos, ele é compensador. Aconteceu também com o seu Francisco, mas com ele a situação foi o que chamamos de efeito da lei de Murphy. Ele pagou o seguro residencial por 25 anos. Começou quando pouco se falava do assunto. Como não precisou usar em 2 décadas e meia, decidiu economizar, cortou o gasto. Adivinhem o que aconteceu? Eis que, um belo dia, minha casa foi furtada, né? E o prejuízo que a gente acumulou na ocasião, com certeza, seria suficiente para pagar esse seguro por vários anos, né? Tudo valia pelo menos 40 mil reais. Imediatamente ele refez o plano. Eu acho que esse tipo da coisa que é uma despesa que você precisa considerar no seu orçamento, tem que fazer, porque você só tem a noção do quanto vale um seguro quando você precisa dele efetivamente. Apesar da queda da criminalidade em várias regiões do Brasil, o medo é um dos motivos para o aumento na procura de seguros. Em algumas regiões, é uma necessidade. No bairro do Morumbi, em São Paulo, por exemplo, foram roubadas 205 residências em 9 meses. Um número 17% maior que os casos registrados no ano passado inteiro.
A média é de uma casa assaltada por dia. É por isso que a procura pelo seguro residencial na região mais do que dobrou nos últimos 2 anos. Mas se aumenta a quantidade de sinistros, também sobe o preço. No bairro do Morumbi, o acréscimo da taxa foi de, em média, 20%. Os corretores de seguros lucram quando a sociedade perde ou deixa de ganhar segurança. 85% da procura hoje em dia são motivadas pelo medo dos roubos. De um modo geral, é um pouco triste, mas é uma realidade. As pessoas, de um modo bastante consciente, elas adquirem o hábito de se protegerem através de uma pólice seguro, normalmente decorrente de um fato ruim. O seguro é aquele dinheiro que se gasta sem nunca querer usar. Por isso também, a estratégia de venda das empresas é oferecer serviços adicionais. Pode ser um desentupimento de um cano, pode ser um chaveiro por conta de uma perda de chave, pode ser também uma cobertura de limpeza de caixa d'água. E tantos outros trabalhos que os homens da casa quase nunca estão tão dispostos a fazer. Talvez seja por isso que as mulheres são as principais influenciadoras para a contratação. Principalmente a troca da resistência do chuveiro, os maridos adoram, né? Porque a assistência 24 horas entra no lugar deles e resolve o problema.